Porque, embora você talvez não saiba, o medo de falar em público é um verdadeiro devorador de oportunidades na sua vida, tanto na vida profissional quanto na vida pessoal. Eu trabalhei no mundo corporativo durante mais de 20 anos. E sempre que tinha lá uma promoção, alguma coisa do tipo, alguma oportunidade que aparecia, as pessoas que eram preteridas ficavam se perguntando, caramba, eu tenho aqui mais tempo de casa, eu tenho mais conhecimento técnico até do que a pessoa que foi promovida, mas ainda assim não foi a minha vez. E na maioria das vezes, o que acontece é que essas pessoas elas não entendiam que essa promoção ela exigia algumas características, algumas habilidades que talvez elas não demonstrassem, ou não tinham, ou não demonstravam. Especialmente quando se fala de promoção para um cargo de liderança, qualquer cargo que seja, a principal característica que essa pessoa precisa ter é a capacidade de se comunicar, é a capacidade de transmitir informações, de fazer apresentações, de falar em público, de falar com as pessoas. E essas pessoas que não eram promovidas, elas não entendiam que havia esse gap. Ou elas não tinham essas habilidades, ou elas não demonstravam essas habilidades. E tem uma questão simples, um jeito fácil da gente entender isso. Como é que funciona? Vou fazer agora para você, vamos fazer esse exercício juntos. Vamos imaginar que eu seja o seu chefe direto. Então, a gente trabalha juntos e eu chamo você de lado, meu amigo, minha amiga, nós vamos ter aqui agora uma oportunidade de fazer uma apresentação para a diretoria de um determinado projeto. E, eventualmente, se esse projeto for aprovado, nós vamos ter ali vamos precisar de uma pessoa para gerenciar aquela equipe que vai ser formada, para liderar o projeto, fazer as reuniões com clientes, fornecedores, com a própria diretoria, enfim. E aí eu pergunto para você, lá ali entre os seus colegas, as pessoas com quem você trabalha, quem você escolheria para participar disso, para fazer essa apresentação e para eventualmente liderar esse time? Quem você escolheria? Pensa lá, entre os seus amigos, seus colegas de trabalho, quem você escolheria? Se você não pensou em você, provavelmente o seu chefe também não vai pensar. Talvez você tenha pensado naquele seu colega mais extrovertido, que consegue conversar com todo mundo, que é expansivo. E por que você pensou nele? Porque ele tem as características. Talvez ele nem seja tão bom assim para liderar um projeto, mas ele demonstra aquelas características de ser exatamente expansivo, de ser capaz de conversar, de apresentar, de conversar com as pessoas. Então, se você pensou nessa pessoa, provavelmente o seu chefe também vai pensar nele. E da mesma forma que se for necessário fazer um determinado relatório, seu chefe precisa lá de uma pessoa para ajudá-lo a fazer aquele relatório complicado de final de quarta, quem que ele vai escolher para ajudá-lo? Uma pessoa que já tenha demonstrado capacidade de mostrar, de fazer os trabalhos e entregar no prazo, que tenha capacidade de atenção a detalhes. Então, se você não tem essas capacidades, você não vai ser escolhido para fazer aquilo. E falar, e em relação à comunicação, especialmente no mundo corporativo, quando você alça cargos mais altos, costuma-se ser muito necessário que você fale com as pessoas, que você faça apresentações e conduza reuniões. Então, se você não tem essa habilidade ou não mostra que tem, obviamente essas oportunidades vão todas passar ao largo. E falar em público, fazer apresentações, é um músculo que você precisa exercitar, é uma habilidade como qualquer outra que pode ser adquirida. Talvez você não pense desse jeito porque imagina que fazer apresentações, falar em público é coisa para palestrante, é coisa para professor, talvez para político, e que você não fala em público, você não usa isso. Então, exatamente por isso que você nunca desenvolveu essas habilidades. Mas na verdade não é bem assim. Comunicação é uma coisa que a gente faz todo dia, seja de 1 para 1, seja de 1 para 100, de 1 para 1000, não importa, é algo que a gente faz corriqueiramente. Se você já participou de uma entrevista de emprego, então você já teve uma oportunidade de falar em público. E provavelmente pode ter sido uma oportunidade única. É cada vez mais comum as empresas procurarem pessoas que têm esse tipo de habilidade. Tem uma pesquisa feita pela BBC nos Estados Unidos com mais de 600 empregadores. Então eles perguntaram para os recrutadores quais eram as habilidades que eles mais procuravam nas pessoas.
E essas habilidades, fizeram um compilado lá de várias habilidades, mas as 5 mais procuradas são habilidades das 5 mais procuradas, 4 são habilidades voltadas para comunicação. Entre elas, a primeira de tudo, comunicação oral. Segundo, habilidade para escutar, capacidade para escutar. Terceiro, comunicação escrita. E a quarta, habilidade para fazer apresentações. Aquelas habilidades mais tradicionais, gerenciar atividades administrativas, ficaram em último. E quando eles perguntaram para os recrutadores por que isso, eles informaram que, de modo geral, a maioria dos candidatos, depois de formado pelas escolas de negócio, pelas faculdades, o que quer que seja, eles tinham capacidades técnicas muito próximas. Então, o que acabava fazendo a diferença nesses casos era exatamente outras capacidades, e a maioria delas voltadas para a comunicação. Então, todo mundo que se depara com esse tipo de necessidade, especialmente quando você fala de uma promoção, você precisa estar preparado para aquilo. Ninguém vai te escolher se não vê em você potencial para desenvolver aquilo.